Olá, aqui é o Célio e este é o canal Teriquerica. Sou Charlie, fundador da Missão Rama. Bem-vindos a mais uma fita de treinamento, de preparação. Nessa fita a gente vai tratar o tema universos paralelos, planos dimensionais, todas essas coisas. Muito bem, com relação a esse assunto, Rama tem informações extremamente interessantes. É claro que a gente não vai entrar aqui em conhecimentos, informações especificamente sobre física quântica, embora realmente a gente vai tratar alguns conceitos que estão vinculados à física quântica. Mas a intenção realmente é não fazer um tratado especificamente sobre física ou entrar em informações e aspectos extremamente complexos. O objetivo dessa fita é dar uma noção, dar uma ideia sobre como que os extraterrestres veem os aspectos pluridimensionalidade, como os extraterrestres veem o assunto, dimensões, planos de consciência, níveis de consciência, universos paralelos, todo esse tipo de coisa. Então, o que nós vamos tratar, o que nós vamos falar agora, que praticamente vai ser uma palestra, isso aqui, obedece a qual é o ponto de vista deles com relação a esse tipo de assuntos, ok? Muito bem. Antigamente Rama conceituava dimensão como um conceito vinculado a um nível determinado de consciência. Na verdade, a palavra dimensão vinculado a níveis de consciência está errado. Então, em função disso, ao longo desses anos, reformulamos a semântica conceitual, a forma de definir certos aspectos. Antigamente, Rama falava da existência de 7 dimensões, 7 níveis de consciência, na verdade. Não são 7 dimensões, são 7 níveis de consciência, 7 níveis de condição da criatura, vinculado a seu estado material e vinculado a seu estado de consciência. Sobre esse aspecto, então, em Rama se conceitua e se aceita, por enquanto, até que realmente isso possa de repente ser reformulado, isso possa ser substituído por uma outra ideia, por uma outra descoberta, mas em princípio, em função do que temos conversado com os extraterrestres, em função do que nós temos tido oportunidade de mais ou menos apreciar, podemos dizer de que realmente existem 7 níveis, 7 graus, vamos chamar assim, de consciência vinculada à condição material, ou seja, a condição de substância das entidades. O primeiro grau, ou o primeiro nível que a gente conceitua, o primeiro grau de evolução, vamos dizer assim, está vinculado diretamente à própria matéria, à própria substância, com a ausência total de consciência de si mesma. Matéria inerte, é um fato, existe, está ali. Matéria e energia praticamente são a mesma coisa. E nelas não existe consciência plenamente, existe apenas existência. Ou seja, que a matéria seria o que nós poderíamos chamar o primeiro grau de evolução, a condição de matéria e energia ao mesmo tempo. Dentro do processo, então, evolutivo, dentro do processo de desenvolvimento, nós temos o que poderíamos chamar o segundo grau de evolução, o segundo grau evolutivo. O segundo grau evolutivo está vinculado diretamente já a uma condição orgânica, a uma condição de existência orgânica, na qual temos criaturas primitivas, temos criaturas
mais ou menos desenvolvidas, estados primitivos, onde a vida é apenas vegetal, animal e básica. Quando falamos desses graus de evolução, não estamos falando que é um grau, não. Estamos falando que dentro deste grau existem nuances, existem níveis. Vamos dizer assim que dentro deste grau existiriam várias subdivisões nas quais estaria contido diferentes estágios do processo de evolução de uma entidade, desde sua condição, por exemplo, no primeiro grau, inerte, de apenas matéria e energia, até a mutação gerada em que esta matéria começa a criar o que é chamada a famosa pasta, a famosa sopa orgânica, né? E que dará como consequência, em função do próprio processo evolutivo, a combinação de proteínas, aminoácidos, que chegarão como consequência, né, a geração da bactéria, do vírus, da primeira criatura unicelular. Então, esse primeiro nível, né, esse primeiro estágio, esse primeiro grau, vai desde o estado totalmente inerte, desde o estado totalmente primitivo, ser apenas massa, matéria, energia, até o estado do desenvolvimento daquela sopa orgânica. O primeiro grau muda para o segundo grau evolutivo quando temos já a configuração da vida, quando temos já praticamente a configuração da primeira entidade viva, por mais primitiva que ela seja. Então, este segundo grau, ele vai até o limiar, até a beirada do terceiro grau, apenas com diferentes estágios de vida, diferentes níveis de vida, vida animal, vida vegetal, e somente chegará ao terceiro grau, ao terceiro nível evolutivo, a partir do instante em que surgem as primeiras manifestações do pensamento. Ou seja, quando uma criatura começa verdadeiramente a pensar, é que podemos considerar que ela está ingressando já no terceiro grau evolutivo, no terceiro estágio evolutivo. Esse terceiro grau de evolução, esse terceiro nível, vamos dizer assim, ele aparece quando a criatura já não mais responde apenas aos instintos. Ela já não responde mais apenas àquele impulso maior, universal, cósmico, em que a entidade apenas se move mecanicamente, automaticamente respondendo a normas, a leis pré-estabelecidas que são intrínsecas à sua própria existência. A partir do momento em que a criatura se independiza relativamente desse tipo de movimento, desse tipo de motivadores, é que ela ingressa a esse terceiro grau, a esse terceiro nível evolutivo. Esse terceiro nível evolutivo, então, é o nível em que o homem, nós, hoje nos encontramos. Esse grau, esse nível evolutivo, ele vai desde os aspectos fundamentais do pensamento até a tomada de consciência. Ou seja, que pensar não quer dizer que alguém seja consciente. O fato de pensarmos não quer dizer que sejamos conscientes de existirmos. Penso, logo existo, não é bem verdade. Penso, logo vivo. Quando eu tomar consciência da minha existência, da minha vida, do que minha vida representa, é que aí estou verdadeiramente tendo consciência da existência. Então, esse terceiro grau, ele evolui, ele progride até chegar ao limiar de uma condição em que a entidade conseguiu transcender, conseguiu superar o instinto, ou seja, que o instinto está, de uma certa forma, submetido, ele está a serviço, e por outro lado, a emoção, a emotividade, ela também se encontra a serviço, ela se encontra também submetida, controlada, dominada, e a consciência, isto é, a racionalidade, a capacidade de pensar coerentemente, usufrui desta interação com o instinto, com a emoção e com a própria objetividade. Então, a criatura, quando ela se torna consciente e coerente frente ao universo, automaticamente podemos dizer que ela está então saindo desse terceiro grau para entrar a um quarto grau de desenvolvimento. O quarto grau de desenvolvimento, ele implica automaticamente em que a criatura já conseguiu transcender as suas limitações de ordem mental, espiritual e física. Ou seja, que a criatura
ela já não somente está dentro de um despertar, ela não somente está dentro de uma percepção mais ampla, tomando consciência de si mesma, não. Ela também tomou consciência das suas potencialidades interiores e ela está tendo agora a condição de usufruir do que o universo lhe oferece. Isso significa, então, que quando ingressamos dentro de um quarto estágio, ou seja, um quarto nível de consciência ou um quarto nível de evolução, a criatura já usufrui e utiliza suas potencialidades paranormais também. Ou seja, que o quarto grau, o quarto nível de evolução, estaria diretamente vinculado à capacidade que a criatura tem de exercer o domínio das suas potencialidades, das suas faculdades paranormais. Ou seja, significa que a criatura ingressa no quarto nível de evolução quando ela é consciente das suas capacidades, dos seus potenciais e os utiliza conscientemente a serviço do seu desenvolvimento. Então, esse quarto grau implica em que uma criatura se encontraria já no limiar da utilização dos seus recursos interiores, dos seus recursos próprios, para desvendar a vida, entender a vida, compreender a vida e desvendar o próprio universo e o que ele oferece. Nesse nível é que poderíamos colocar os extraterrestres com relação a gente. Ou seja, nós estaríamos no terceiro nível de evolução, os extraterrestres estariam num quarto nível de evolução. Entendendo de que quarto nível de evolução não significa que a sua condição de matéria densa seja diferente. O homem, nós aqui, há 2, 3 milhões de anos atrás, estávamos nas cavernas. E para o que nós somos hoje, não mudamos substancialmente. Continuamos sendo exatamente os mesmos. Ou seja, que teoricamente daqui a 1 milhão de anos, 2 milhões de anos à nossa frente, não quer dizer necessariamente que a gente tenha obrigatoriamente que mudar substancialmente. Isso não é verdade. Então os extraterrestres, eles são substância, eles são concretos, eles são reais, eles pertencem a essa mesma realidade, tempo e espaço no qual nós nos movemos, eles são de carne e osso, eles existem, são concretos, não são entidades energéticas, pelo menos com as quais estamos mantendo contato, não são assim. São criaturas vivas, são criaturas fisicamente existentes, densas, e esses seres, com relação a nós, não somente são mais inteligentes, obviamente pelo tempo que tem de evolução, mas também eles são o quê? Eles são capazes de utilizar conscientemente suas potencialidades paranormais e usufruir esse dom, essa capacidade em benefício da sua coletividade, da sua sociedade e de si mesmos, permitindo o seu desenvolvimento cada vez crescente, cada vez maior, em função de uma percepção também mais ampla. Ou seja, não são os sentidos básicos que eles brindam a capacidade de perceber o meio ambiente, o que acontece. Tem outros sensores, tem outros meios de percepção que eles permitem realmente captar outras informações, adquirir outros conhecimentos. Então, os extraterrestres estariam na quarta dimensão, vamos dizer assim, ou seja, no quarto nível evolutivo, num quarto nível de evolução. Não vamos utilizar dimensões, vamos falar melhor o que é dimensão depois, para não confundirmos, ok? Eles estariam então no quarto nível evolutivo. A diferença do quarto nível evolutivo para o quinto nível evolutivo, em Rama aceitamos a existência de 7 níveis de evolução, 7 níveis fundamentais de evolução, obviamente implicaria que a criatura estaria transcendendo também as suas capacidades paranormais. Realmente, quando chegamos a um quinto nível de evolução, a criatura não apenas já domina toda a sua capacidade paranormal, já tem uma grande percepção de inteligência, de compreensão, de entendimento, sua relação espiritual já está imensamente desenvolvida, e isso lhe dá a capacidade de interpenetrar outras realidades substanciais. Ou seja, a partir do momento em que uma criatura passou a ter acesso a um conjunto de realidades teoricamente invisíveis, e dominando todas essas capacidades, esses meios, esses caminhos, essas portas, inclusive, de conhecimento e de evolução, automaticamente poderíamos dizer então que essa criatura começa a interpenetrar outras realidades que não somente essas concretas com as quais estamos familiarizados. Então, quando uma criatura sai do quarto nível evolutivo e vai para o quinto nível evolutivo, automaticamente essa criatura está conseguindo interpenetrar em outras realidades, inclusive substanciais, outras realidades que não fazem parte dessa tridimensionalidade do universo no qual nós nos movemos. Então, o quinto nível evolutivo permitiria então que a criatura, plenamente consciente, plenamente aberta ao conhecimento, plenamente
revestida de um domínio interior, espiritual e mental, ela consegue participar de outras realidades dimensionais. Agora sim falamos dimensão no aspecto concreto, vinculado a outros universos. Quando falamos de outras dimensões, falamos outras relações de tempo, falamos de outras condições de matéria, falamos de outras realidades universais que não a nossa. Então isso significaria que uma criatura no quinto nível evolutivo, ela já consegue tranquilamente interpenetrar outras realidades, ter acesso a essas outras realidades e inclusive usufruir do que essas outras realidades podem oferecer. Isso implicaria também pensarmos de que a partir do momento em que essa criatura passa a ter uma percepção de um conhecimento maior do universo, ela passaria a um sexto grau mais adiante, ou seja, a um sexto nível de evolução. Esse sexto nível de evolução já verdadeiramente podemos aceitar de que implicaria então que esta entidade já começa a alterar sua condição de substância, ou seja, que esta entidade deixa de ser um corpo denso para tornar-se já uma entidade de energia, energia consciente, energia pensante, energia sensível, uma energia em que a sua condição de conhecimento, compreensão e a abrangência frente ao universo é macro, é infinitamente imensa. Então as relações de tempo e espaço para ela não existe, ela tem essa facilidade de interpenetrar outras realidades concretas. Então essa entidade praticamente estaria numa outra condição, inclusive, de substância. Então, o sexto nível evolutivo implica, então, que a entidade, que a capacidade do ser, chegaria já a transcender a condição física. Ela passaria já a uma outra condição, um outro estado de matéria, inclusive. E o sexto grau de consciência, o sexto grau de evolução, podemos fechá-lo no conhecimento absoluto do universo. Obviamente, aqui estaríamos falando da imagem de Deus. Estaríamos falando aqui da imagem do próprio poder criador, do próprio poder administrador do universo. Estaríamos falando aqui, então, de que existiria automaticamente uma entidade, um ser, ou um grupo de seres, ou uma força, que abandonou sua condição individual para ser o todo. Ou seja, automaticamente essa capacidade de inter-relação, de interpenetração, de interação com o próprio universo, lhe dá a condição de estar em tudo, ser parte de tudo, e administrador de tudo. Então, obviamente, esse sétimo nível de evolução, estaremos falando do poder total, do poder absoluto, que seria, obviamente, Deus. Muito bem, desta forma é que nós definimos os 7 níveis, os 7 ciclos, né, os 7 processos em que a evolução estaria se identificando. Mas, com relação, então, agora ao universo concreto, o que a gente pode falar a respeito do universo concreto? Com relação ao cosmos, de forma geral, temos obviamente todos os princípios que falam da física, em que temos a famosa teoria do Big Bang, que seria o instante da criação, o momento em que o universo foi gerado. Diferentes cientistas, investigações que existem a respeito disso, apontam de que o surgimento, né, a aparição do Big Bang teria acontecido aproximadamente há 15 a 20 bilhões de anos atrás, e que no instante existia um conjunto de elementos, esses elementos se condensaram, ficaram extremamente densos e em um determinado momento explodiram. Esses elementos, na sua explosão, teriam gerado matéria, né? Essa matéria teria sofrido profundas modificações ao longo, no seu processo de resfriamento e reacomodação, teriam gerado o próprio universo. Ainda os cientistas não sabem exatamente como que se gerou o próprio universo, ou seja, como se gerou o cosmos, na verdade. Como que o cosmos se gerou? Por quê? Vocês devem ter ouvido falar, e isso obviamente muitos cientistas acompanham, alguns investigadores no seu campo profissional também acompanham, que existe o que é chamado acelerador de partículas. São equipamentos extremamente complicados, altamente sofisticados, em que nós temos, na verdade, uma espécie de um canhão, praticamente seria quase isso. Eles têm imensos, são dutos, né, de quilômetros, inclusive de extensão, alguns deles, onde uma partícula subatômica é acelerada, é lançada, é como um canhão realmente, é acelerada, para colidir com outros elementos, com outros átomos.
quando no momento de impacto, esta colisão, em vez de gerar destruição, pelo contrário, gera matéria. Para os cientistas até hoje, não tem se conseguido entender, fundamentalmente pelo menos, como que o que deveria ser a destruição acaba gerando substância. Então, podemos observar de que esta condição, digamos, de movimentação, acaba gerando mais matéria, mais substância, em vez de destruir. Parece que, de alguma certa forma, o que aconteceu nesse Big Bang inicial foi mais ou menos isto. O processo de aceleração, por causa dessa tremenda explosão, gerou, em função deste contínuo bombardeio, né, desse tipo de choque entre partículas, obviamente, a matéria. Então, todos os cientistas, pelo menos uma grande maioria, são unânimes em aceitar que realmente houve um instante em que, de alguma forma, o universo foi criado, ou seja, o cosmos foi criado. O cosmos foi criado do nada, não se sabe isso. A informação que existe por parte do mundo científico é de que talvez, realmente houve um algo, né, e desse algo surgiu o Big Bang. Para os extraterrestres, a pergunta também ainda persiste. Qual foi o início do início? Segundo eles, em diálogos que nós temos tido em algumas oportunidades, eles nos afirmam que parece ser que o cosmos do qual nós fazemos parte, ele é, na verdade, o produto da destruição de um universo anterior, ou seja, de um cosmos anterior. Esse cosmos teria entrado em colapso, automaticamente se desestruturou, ele entrou em reação em cadeia, né? Ele praticamente começou a se destruir. Essa destruição maior gerou uma grande explosão, essa explosão acabou gerando automaticamente o que nós somos hoje. Então, para eles também estão procurando descobrir, saber qual foi o início do início, de onde surgiu tudo isso. E para eles a coisa se torna muito mais complexa na pesquisa, porque a sua percepção de universo não é apenas este, como para nós é. Quando falamos de cosmos, teoricamente dentro da nosso léxico, nosso vocabulário, dentro do nosso acervo linguístico, quando falamos de cosmos, estamos nos referindo ao tamanho imenso do universo e do que tudo nele possa existir. Mais ou menos é isso para os extraterrestres também, claro. Cosmos para os extraterrestres não é somente o aspecto concreto do universo, é também a existência de outros universos cuja condição de percepção não é a simples vista, não é facilmente detectável. Existem para eles outros universos e outras relações de tempo completamente diferentes, disso que nós vamos ver daqui para frente. Então, para os extraterrestres, quando eles falam da origem, nós estamos se reportando apenas a nosso universo aqui, ou seja, às galáxias, aos sistemas planetários, que fazem parte da nossa realidade, que praticamente são mais de 100, quase 200 bilhões de galáxias existentes dentro desse universo conhecido. Agora imaginem o que pode existir lá fora que ainda a gente não percebe, um absurdo. Mas, para os extraterrestres, o universo, o nosso universo, é apenas uma fração de um conjunto de outros universos existentes. E esse conjunto de outros universos é o que para eles é um cosmos, ou seja, o cosmos. A realidade do nosso universo, ou seja, desse universo do qual fazemos parte, ou seja, a nossa tridimensionalidade, onde a Terra faz parte de um sistema solar, composto por 9 planetas, pelo menos é o que realmente se afirma, coisa que na verdade não é bem assim. O nosso sistema solar teve ao todo 12 planetas, e fazemos parte, obviamente, de uma região da galáxia, da Via Láctea, a galáxia espiral da qual fazemos parte, dividida em vários braços em espirais. Nós fazemos parte do que é chamado o braço de Orion. Nós somos um sistema solar praticamente periférico da região da galáxia, Via Láctea, uma galáxia que tem aproximadamente em torno de 100 mil anos-luz de diâmetro, sendo que um ano-luz equivale a aproximadamente quase 9 e quebrados trilhões de quilômetros percorridos em 365 dias. Isso equivale a um ano-luz, ou seja, praticamente quase 10 trilhões de quilômetros percorridos ao longo de 365 dias. Isso é um ano-luz. Agora imaginem vocês, né, 100 mil anos-luz de diâmetro. Nossa galáxia é imensa, é fantástico. Sendo que a nossa galáxia não é uma das maiores, é uma das menores praticamente.
Assim como nosso Sol é uma das menores estrelas, uma estrela pequena, amarela, com relação a outras que existem por aí, gigantes, vermelhas, azuis, brancas, etc. Mas o nosso universo, o universo em que nós estamos aqui, ele já nos apresenta coisas extremamente curiosas, extremamente estranhas, né? Para nós, aqui, nesse exato momento, na Terra, falarmos de uma relação de tempo, espaço relativo, soa extremamente complicado de entender. Mas é simples, né? Por convenção, nós colocamos na Terra o que é chamado meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich é justamente o ponto onde nós temos a hora zero. Ou seja, ali, teoricamente, seria horário zero com relação ao planeta. Em função de movimento para a direita ou para a esquerda, nós temos o tempo correndo, temos uma diferenciação de tempo. Por exemplo, nós aqui, nesse exato momento, São Paulo, Brasil, nós temos uma diferença de quase 5 horas a menos com relação, por exemplo, à Espanha. Com relação ao Peru, nós teríamos 2 horas de diferença. Também estaríamos a menos, ou seja, que se aqui são 4 horas da tarde, por exemplo, lá no Peru são 2 horas da tarde apenas. E com relação à Espanha são 9 horas da noite. Então, que absurdo, né? Ou seja, dentro do mesmo planeta, Terra, se você pegar o telefone agora e você ligar daqui de São Paulo, Brasil, para Espanha, teoricamente você está falando com 5 horas no futuro. Ou seja, que você está aqui às 4 horas da tarde, você está ligando para as 9 horas da noite lá na Espanha. Então, teoricamente, embora estejamos dentro dessa mesma realidade de tempo, em princípio, com relação a nossos horários, nós estamos falando com 5 horas no futuro. Se ligarmos para o Japão, de repente são 12 horas a menos com relação, ou depende do ponto que nós estivermos, são 12 horas a mais. Então, estaríamos falando com uma defasagem de meio-dia a mais ou a menos com relação a tempo. Ou seja, dentro do próprio planeta Terra, estamos tendo uma diferenciação de tempo. Passado, presente e futuro acaba sendo para o ser humano uma espécie de coisa extremamente relativa e inexistente. Ou seja, que podemos dizer que de repente passado, futuro e presente não existem. Talvez, na verdade, o que exista verdadeiramente é o contínuo passado e o contínuo futuro. Porque o presente, enquanto você já falou a palavra presente, já passou, já ficou atrás. Então já se tornou um passado. Então, o universo, a realidade de tempo que verdadeiramente existiria, seria de uma certa forma um contínuo passado e um contínuo futuro. Ousado, né? Uma coisa louca, estranha. Mas é um absurdo também pensar, né, que teoricamente, se nesse exato momento um de nós, num disco voador, saísse de São Paulo e ficasse exatamente na vertical, a 40 mil metros, a 40 quilômetros de altura, e olhasse para baixo, a gente estaria tendo uma percepção plana de tempo. Ou seja, como é que é? Eu teria condições de ver o que está acontecendo teoricamente, né? Num ponto do Brasil, num outro ponto do Brasil, em função do que eu estou conseguindo enxergar. Se minha vista fosse fantástica, ao ponto de ter realmente um binóculo onde conseguir ver o que está acontecendo de um lugar a outro, em função realmente da distância e pelo ponto de observação, para mim até que seria fácil, conseguiria ver o que está acontecendo de um ponto a outro, sendo que, de repente, a condição de percepção muito mais alta fica complicada. Por quê? Porque aí começaríamos a entrar num aspecto de velocidade de luz. Ou seja, que enquanto eu esteja a uma altitude em que a percepção de luz é imediata, eu consigo ver o que está acontecendo, simultaneamente. Mas a partir do momento em que começo a me afastar e a luz, pela distância, começa a demorar para chegar, eu estou começando a ter uma percepção defasada do que está acontecendo em relação de tempo. O que quer dizer isso? Por exemplo, segundo Albert Einstein, justamente um dos fantásticos físicos do nosso planeta, que acabou trabalhando diretamente em cima da famosa teoria da relatividade, campos unificados, ele chegou à conclusão de que realmente as relações de tempo e espaço no universo são profundamente relativas. Ou seja, que a partir do momento em que uma pessoa se encontra em um lugar e percebe um evento, a sua condição de percepção vai ser completamente diferente daquela que se encontra no evento participando. Por exemplo, é bem simples. Você está dentro de um trem.
né? Está dentro de um trem. O trem está em movimento e você está com uma bola, né? Então aí você, dentro do vagão do trem, você coloca a bola para ela rebotar, né? Pingar aí no chão. A observação que você tem da bola pingar e o tempo que a bola vai levar para chegar de um ponto ao outro é uma. E se fora do vagão tivesse uma pessoa parada, olhando para aquele vagão em movimento, a sua percepção de movimento daquela bola vai ser completamente diferente da percepção de movimento da bola que tem aquele que está dentro do trem. Ou seja, que observamos que deslocamentos, tempo, está em relação direta muitas vezes ao ponto de observação. Por exemplo, se nós tivéssemos um telescópio extremamente potente para ver o que está acontecendo em Alfa Centauro, nós teríamos uma imagem 4 anos-luz defasada com relação àquilo que está acontecendo. Ou seja, que nós estaríamos vendo o que aconteceu há 4 anos-luz atrás e não o que está acontecendo agora em Alfa Centauro. Mas se uma nave espacial nossa tivesse condições de se locomover no espaço, rapidinho, super rápido, e salvar 2 anos-luz, enquanto que nós estamos vendo o que aconteceu há 4 anos-luz, eles estariam vendo o que aconteceu apenas há 2 anos-luz. Ou seja que estaríamos tendo, mesmo assim, diferentes percepções de eventos ocorridos ao longo do tempo. Então, isso aqui é louco, porque significa então de que tempo, de uma certa forma, dentro da nossa realidade universal concreta, não estamos falando ainda de dimensões nem nada disso, estamos falando de tempo apenas dentro da nossa condição concreta, é extremamente relativo e vai apenas dentro do ponto de observação. O que quer dizer isso aqui? Que as condições de tempo e espaço no nosso universo concreto é algo que o homem ainda está trabalhando e é algo que o homem ainda está descobrindo. Vocês devem lembrar de que quando nós falamos das experiências que acontecem aqui em Rama, falamos muito, por exemplo, de portas interdimensionais de tempo e espaço. Ou seja, que seriam brechas, seriam portas, portões, pelos quais os extraterrestres conseguem viajar, se deslocar de um lugar a outro do universo em apenas segundos. E que muitos de nós conseguimos atravessar essas portas para conseguir viajar de um lugar a outro, por exemplo, para Alfa Centauro, assim, apenas segundos, e que já houveram casos em Rama, em que as pessoas foram levadas, como foi meu caso, inclusive, fomos levados para um outro planeta, ficamos quase 15, 20 dias lá, aproximadamente, e quando retornamos aqui para a Terra, haviam passado apenas 15 minutos, meia hora máximo. Como era possível isso? Viajar a um outro planeta a grandes distâncias, ficar ainda vários dias lá e retornar aqui ao passado. Para os extraterrestres, a condição do universo é diferente, que aquela que são percebidas aquela que é percebida pelos cientistas. Os conceitos de tridimensionalidade, altura, largura e profundidade, são conceitos ptolomaicos, são conceitos já da época dos antigos egípcios. Foi Ptolomeu, um dos reis, dos faraós egípcios, já no período grego, né, já helenizado, que começou a fundamentar a ideia de tridimensionalidade, altura, largura e profundidade. E esse princípio de tridimensionalidade tem se perpetuado ao longo da história, né? Então, que nós falamos de tridimensionalidade, quando alguma coisa é concreta e tal. Só que os cientistas hoje estão considerando que o universo não é tridimensional, é tetradimensional. Ou seja, que para os cientistas hoje, em função justamente das descobertas de Einstein, o universo não somente tem altura, largura e profundidade, mas também todo esse objeto que ocupa um espaço, automaticamente ele acontece, ele existe, ele se manifesta em um determinado momento. Então, para os cientistas hoje, a tridimensionalidade do universo acabou tendo a companhia de mais um fator, que é justamente o tempo, quando isso acontece. Então, hoje, para os cientistas, o universo passa a ser tetradimensional. Para os extraterrestres, o universo, ou o cosmos, nesse sentido agora, ele acaba sendo pentadimensional. O que quer dizer? Que não somente existe altura, largura e profundidade, não somente existe tempo para acontecer, mas também existe o fator de condição de estado de matéria. Ou seja, que para os extraterrestres,
há um fator extremamente importante também, que é como a matéria é, quais são suas características de existência. Quando nós falamos, então, de que a matéria teria mais um estado, a gente conhece pela física que a matéria tem o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso, e também é chamado hoje de estado plásmico, um estado de energia, uma condição energética da matéria, que justamente isso acompanha os próprios princípios, inclusive, da relatividade. Mas esse estado plásmico, esse estado energético da matéria, também determina uma condição de substância, uma condição de existência. Vocês devem lembrar de que na física, na escola, a gente aprendeu, como princípio da física, de que dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não é verdade? Certo. Então, a lei da física nos dizia que é impossível que dois objetos sólidos consigam ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas isso não é tão verdade assim. Por exemplo, nesse exato momento, agora que estou conversando com vocês, nós estamos sendo atravessados, né, nesse momento, por ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, diferentes tipos de energias, né, que estão realmente pairando aqui pelo ar. Isso significa que, nesse exato momento, todos nós estamos sendo bombardeados, terrivelmente bombardeados, por diferentes manifestações. A partir do momento que Einstein demonstrou que matéria é igual a energia e energia é igual a matéria, nós temos aqui um fenômeno extremamente curioso, que nesse exato momento, ondas de rádio, TV, micro-ondas coexistem simultaneamente, ocupando o mesmo espaço. Porém, elas não se interferem mutuamente. Por quê? Porque cada uma delas está existindo dentro de um comprimento de onda, dentro de uma frequência determinada. Então, a natureza da sua condição material ou energética permite esta coexistência simultânea. Ou seja que, nesse exato momento, temos vários objetos coexistindo simultaneamente e habitando o mesmo espaço, porém, sem se interferirem mutuamente. A partir do momento que energia é igual a matéria e matéria é igual a energia, então essas ondas de rádio, TV, micro-ondas, são matéria e estão coexistindo simultaneamente no mesmo espaço, porém sem se interferir. Sob esta ótica, sob esse ponto de vista, então podemos aceitar de que a condição da substância, ou seja, em que frequência vibra esta substância, é que permitiria a possibilidade de uma múltipla coexistência. Para os extraterrestres, na verdade, os seus princípios de física obedecem 3 pontos fundamentais: espaço, tempo e vibração. Esse espaço, tempo e vibração: espaço, altura, largura, profundidade; tempo, que nós já tínhamos falado; e vibração. Vibração seria a condição em que a matéria está vibrando. Ou seja, as ondas de rádio, elas estão ocupando uma determinada frequência, as ondas de TV estão ocupando uma determinada frequência, as micro-ondas também, e nós? Nós, pessoas concretas, o universo concreto, em que frequência nos estamos movendo? Isso significa, então, de que a matéria, a substância da qual nós fazemos parte, ela se torna concreta, se torna visível. Por quê? Porque ela está vibrando numa mesma frequência. Exatamente igual como nesse momento utilizarmos uma TV. Essa TV que você está utilizando. Essa TV que você está utilizando aqui para assistir essa fita, ela permite que você consiga obter desta fita a imagem e, obviamente, o som. Ela acabou sendo transformada, essas imagens foram transformadas, e através desse decodificador, que é a sua TV, é que você consegue ver todas essas imagens. Mas automaticamente bastava mexer no seu dial, ou seja, nas chaves, no computador, que você pode assistir outros canais de televisão também. Então, onde estão esses canais de televisão? Estão no ar, estão flutuando. Você os percebe através de uma antena e consegue, através desse aparelho, que é um decodificador, sintonizar-se com uma gama de alternativas de imagem e informação. Da mesma forma, o rádio. Por que não está entrando o rádio nesse aparelho? Porque uma TV não entra no rádio? Porque cada uma delas está
agindo dentro de uma determinada frequência. Então, para estas frequências determinadas, existem decodificadores especiais que permitem acessar a imagem, a informação ou som. Da mesma forma, não seria possível construir um decodificador especial que permitisse a uma condição de energia, de repente, como a nossa, interpenetrar ou nos sintonizarmos com outras realidades substanciais? Isto é, será que nós não poderíamos, através de um decodificador, de um aparelho, de uma fonte de energia, nos colocarmos em contato com outros universos cuja condição de substância vibra numa outra frequência? É claro que sim. Então, sob esta ótica e sob esse tipo de conceito, é que os extraterrestres conseguiram dobrar o tempo e o espaço. Então, através desta tecnologia que eles desenvolveram, é que conseguem viajar através do universo. Espero que isso aqui tenha ficado claro, através dessas imagens, dessas ideias, para vocês entenderem então de que é possível a coexistência de diferentes universos, os universos paralelos, podemos dizer. Perfeito. Podemos dizer que existem diferentes universos coexistindo simultaneamente neste mesmo momento, porém ocupando espaços iguais, porém como vibram a uma frequência diferenciada ao mesmo tempo que nós, não conseguimos nos interferir. Então isso significa que para todos nós é perfeitamente fácil, de alguma forma, ou através de algum fenômeno em particular, de repente interpenetrar em outras realidades dimensionais, em outras realidades, em outros universos, em outros planos, onde de repente o que acontece lá e o que existe lá não é exatamente o mesmo que existe aqui. Isso aqui é extremamente interessante porque muitos fenômenos poltergeist podem ser apenas algum tipo de acidente no qual, de alguma forma, seres ou entidades que fazem parte de uma outra realidade, isto é, que habitam um outro universo paralelo ao nosso, numa outra frequência de vibração, conseguiram penetrar dentro do nosso planeta, dentro da nossa realidade de vibração. Ok? É simplesmente que muitos fenômenos, inclusive atribuídos a manifestações espirituais, elementares, gnomos, silfos, elfos, ou outro tipo de manifestações, podem ser tranquilamente de responsabilidade de entidades que são interdimensionais, ou seja, que pertencem a outros universos que não aquele do qual não fazemos parte. E que por algum acidente, por algum motivo, eles tiveram condições de interpenetrar ao nosso universo. Agora, não quer dizer de que todos esses fenômenos vinculados a esse tipo de entidades sejam realmente necessariamente de entidades pertencentes a um universo paralelo. Não. Mas muitos casos podem ser verdadeiramente manifestações de entidades que, de alguma maneira, conseguiram interpenetrar esta barreira e vieram ao nosso universo. E que o nosso planeta, a nossa região, a qualquer lugar aqui próximo, mas que pela sua condição física, material, muitas vezes são invisíveis. Invisíveis ao olho humano. Mas não quer dizer que por serem invisíveis, deixam de ser substância, deixam de ser sólidos. E, portanto, deixam de ter condições de manipular o concreto ao nosso redor. Aquelas manifestações de objetos quebrando, estourando, abrindo portas, fechando, coisas desse tipo, pode ser bem perfeitamente manifestações de entidades que pertencem a uma outra realidade universal, ou seja, de um outro universo paralelo, e por algum motivo acabaram interpenetrando. Agora, o que nós podemos de repente também evocar com essa ideia é que de repente fomos ao Triângulo das Bermudas, ou Triângulo da Morte, por exemplo, do Japão, e outros pontos na Terra podem ser perfeitamente portões interdimensionais, ou seja, que estão de um universo ao outro, abertos,
e que permite que qualquer tipo de entidade, pessoa, navio, avião, o que for, possa passar deste universo, do qual nós fazemos parte, a um outro universo, a um outro planeta, que não a Terra necessariamente, mas que está exatamente no mesmo lugar. Então isso aqui é extremamente interessante, porque quando falamos de essas possibilidades de haverem outros universos, esses outros universos são infinitos. Ou seja, que podem haver N planetas, não Terra, ocupando o mesmo espaço, estando nesse exato lugar, porém sendo completa e absurdamente diferente do nosso. Agora, esta possibilidade de interpenetração dimensional, isso é, essa possibilidade de conseguir abrir essas portas, criar esses decodificadores, esses campos de energia, esses aparelhos que realmente permitiriam essa passagem, ou esse sintonizar-se com esses outros universos, também não somente a coisa operaria, vamos dizer assim, dentro do que se refere à relação de substância, ou seja que não somente a gente conseguiria passar para universos paralelos, como nós colocamos agora, a essas dimensões paralelas, a gente teria condições tranquilamente de poder, de repente, quebrar a barreira do tempo. Os extraterrestres colocaram de que a partir do momento que se inicia um universo, esse universo não somente ele será parte de um cosmos maior, ou seja, que quando se gerou o cosmos, vamos melhorar a afirmação, quando se gerou o cosmos, se geraram vários universos simultaneamente. Esses universos simultâneos ocupam, obviamente, condições de vibração de matéria diferenciadas, mas também ocorre que cada um desses universos criaram para si probabilidades de ocorrência. Como posso explicar isso aqui para vocês? Ou seja que, a partir do momento da criação, diferentes planetas terras ou diferentes universos dos quais, ao qual nós pertencemos, se criaram infinitamente também. Ou seja, nós podemos colocar a ideia da seguinte forma. Por exemplo, nós aceitamos, nós acreditamos piamente, né, de que um sensitivo, uma pessoa, um paranormal, ele tem condições de perceber um evento futuro, como já falamos numa outra fita anteriormente, né? Nós sabemos que um sensitivo, um paranormal, um clarividente, ele tem condições de poder ver um evento que está para acontecer no futuro. E ele percebe o evento, as pessoas que estão envolvidas nesse sucesso, nessa ocorrência, que ainda não aconteceu. Como é possível isso? Como é possível que isso realmente venha a ocorrer? Ou seja, como é possível uma pessoa perceber um fato que ainda não aconteceu e que, teoricamente, dentro das probabilidades, são infinitas coisas que podem estar acontecendo? E outro detalhe interessante, né, que o sensitivo capta uma cena futura, do qual fazem parte pessoas, a imagem é clara, é nítida, há entidades que estão ali vinculadas, de um evento que ainda não aconteceu, sendo que o evento é praticamente o que irá acontecer. Está certo também de que os sensitivos, quando eles percebem um fato futuro, não é exatamente idêntico a ele, ou seja, ao fato percebido, o que acontece aqui na Terra. Ou seja, eu vejo que vai acontecer um desastre. Agora, todos os elementos que fazem parte desse desastre não passarão exatamente igual, mas provavelmente o desastre, como tudo acontecerá. Agora, todos os detalhes que eu vi provavelmente terão alguma modificação. Agora, como é possível então perceber um fato que ainda não aconteceu? Significaria então que esse evento, percebido pelo sensitivo, pelo médium, pelo paranormal, de alguma forma ele está existindo, ou ele existe em algum lugar, porque senão seria impossível perceber algo que ainda nem sequer se formou. A partir do momento em que o sensitivo capta e percebe esse evento futuro, significa que ele existe já formado em algum lugar. Teríamos aqui que pensar de repente se tudo no universo não está de uma certa forma pré-estabelecido. Não está pré-estabelecido. Isso vocês podem ter plena certeza.
como que a coisa não estaria pré-estabelecida? Aqui é algo extremamente interessante, porque significaria que no universo, em todo o universo, as coisas que estão acontecendo são apenas uma única probabilidade. Ou seja, que nós, na verdade, nosso planeta Terra, aqui onde nós estamos, nós aqui, somos apenas a manifestação de uma probabilidade de eventos. Ou seja, nós não somos únicos, nós não somos totalmente individuais. Não, pelo contrário, parece ser, pelo que os extraterrestres nos afirmam, de que nós, aqui na Terra, somos apenas a manifestação concreta de uma probabilidade de ocorrência e que infinitamente existiriam paralelamente a gente, em outras condições de universo e tempo, outros eus, outros nós, sendo cada uma delas uma outra probabilidade de ocorrência. E que o sensitivo capta, na verdade, é aquele plano de ocorrência, aquela variável, aquele vetor de ocorrência que está acontecendo muito próximo e do qual ele, ou seja, seu outro eu, é testemunha. Ou seja, quer dizer o seguinte, que se eu tenho, por exemplo, uma clarividência, se eu tenho uma clarividência de um fato no qual eu me vejo envolvido ou alguém que eu conheço está envolvido, na verdade quem está presenciando esse fato é meu outro eu, que estaria num outro plano de ocorrência. E ele, pelo impacto da situação, pelo chocante do evento, e pelo fato de este vetor do qual eu agora faço parte e do qual ele faz parte, meu outro eu, estarem muito próximos, o seu medo, o seu impacto, a sua percepção daquela cena chega a mim como uma premonição. Então, praticamente, eu estaria não captando um evento futuro, mas um evento provável de acontecer aqui, na medida em que já aconteceu num outro plano de tempo e espaço, num outro plano de ocorrências. Então, na verdade, se acontecer aqui, acontecerá, mas não exatamente igual como aconteceu num outro plano, porque já é um fato. Mas aqui, provavelmente, se acontecer, acontecerá com determinadas variações, já que nós somos um plano de ocorrência diferenciado. Então, isso significa que, tranquilamente, existiria um leque infinito de universos, do qual a Terra faz parte, onde cada uma dessas terras é apenas uma probabilidade de ocorrência. E isso estaria numa relação de tempo também, de passado a futuro total. Ou seja, que não quer dizer que todos esses vetores, imaginem vocês que o instante do nascimento do planeta Terra é um ponto do qual se irradiam infinitos raios ou vetores, sendo cada um deles uma probabilidade de continuidade ou não. O que quer dizer? Que num vetor a Terra evoluiu, num outro vetor um meteoro bateu contra a Terra acabou, no outro a Terra não tem dinossauros, no outro já teve dinossauros, continuam os dinossauros, tem humanidade, não tem humanidade, já foi a humanidade. E a cada evento, a cada circunstância, estes vetores, que são na verdade um conjunto de linhas, pontos, uma sucessão de pontos, acaba sendo cada um desses pontos uma explosão de um novo conjunto de probabilidades de ocorrência, sendo que cada um deles terá infinitas possibilidades de sucesso. Ou seja que as múltiplas possibilidades coexistem simultaneamente numa realidade de tempo e espaço diferenciada. O que quer dizer que existem infinitos eus, Charlie, onde provavelmente uma meia dúzia, se não uma dúzia ou mais de uma dúzia estarão exatamente fazendo isso aqui, só que numa delas o Charlie não está nessa posição, está de outro jeito, numa outra está do outro lado, numa outra não está falando, numa outra ainda não falou, numa outra vai falar, numa outra já deixou de falar, numa outra isso já está acabado. Então, assim como haverão vários Charlies que não fazem parte desse trabalho, fazem parte de uma outra realidade, já morreram, estão morrendo, estão doentes, nunca nasceram, ou morreram um mês depois de terem sido concebidos, um mês depois de terem nascido. Então,
ou foi atropelado, ou morreu de um infarte, ou caiu do cavalo, ou está usando barba, ou está usando bigode, está usando cabelo comprido, está totalmente careca. Ou seja que haverão infinitos Charlies quanto probabilidades de situações houverem. Então, isso significa que, paralelamente a universos paralelos coexistindo em condições de matéria diferenciada, também existem infinitos universos iguais, em princípio, na sua natureza, porém, cada um deles sendo uma probabilidade de eventos diferenciada. Isso é que nos permite tranquilamente perceber condições de passado, presente e futuro, principalmente futuro, quando ainda não aconteceu. Estamos percebendo apenas são vetores de planos de ocorrência em que as situações que para nós são futuro, neles estão sendo presentes. Ok? Agora, isso também nos coloca numa situação extremamente interessante. Se temos que analisar, por exemplo, a alma. Como que fica a alma nessa história? O espírito, como vocês quiserem. Então, será que a alma é única? Será que o espírito é um? Parece que não. Em função disso, então, infinitos Charlie terão cada um deles uma alma. Então, na verdade, como fica a reencarnação nessa história? Temos que entender e ver que, de repente, a alma, verdadeiramente, o que nós chamamos de alma-mãe, alma mater, é apenas uma energia que existe a partir da soma de todas essas frações que estariam vinculadas a esses infinitos Charlies, por exemplo. Quando todos os Charlies morrerem de todos esses planos de ocorrência, é nesse instante que a alma realmente se faz uma. Porque todos esses pequenos fragmentos se juntam numa massa só e passam a fazer a digestão de tudo acontecido ao longo dessas vidas. Isso aqui é extremamente interessante porque nos colocaria também na seguinte possibilidade. Já pensaram vocês que se a alma realmente reencarna, então aceitamos que a alma realmente reencarna, uma vida apenas para a reencarnação significaria então que esta alma estaria vindo a um planeta numa determinada época histórica, numa determinada condição política, numa determinada condição social, numa determinada condição histórica, apenas daquele planeta, daquela região, daquele país, daquela cidade na qual ele se encontra. Teoricamente existe um mundo todo com realidades diferenciadas, mas ele só terá condições de aprender daquele lugar em que ele foi. E, obviamente, da extensão do seu movimento ao longo da vida. Quando ele morrer e ele voltar a reencarnar, ele vai reencarnar num outro momento histórico desse planeta, se voltar a esse mesmo planeta, ou dentro de uma outra realidade completamente diferente daquela em que ele esteve na vida anterior. Ou seja que, teoricamente, se o processo de reencarnação tem por objetivo dar à entidade um aprendizado amplo a respeito de uma realidade específica, histórica, teoricamente teríamos que reencarnar, em todos os países de um planeta, ou até em todo um universo, se for possível, para poder usufruir do que esse momento histórico nos oferece, nos dá. Então, o que quer dizer? Que o universo é extremamente sábio, ou seja, o cosmos, Deus, é extremamente sábio. Então, de que quando nós reencarnamos, na verdade, e estamos reencarnando simultaneamente em vários planos de ocorrência, estamos reencarnando em vários planetas Terra, cada um deles sendo uma probabilidade diferenciada completamente. Ou seja que em vários países, Charlie está aqui no Brasil, está no Peru, está no Uruguai, na Argentina, em outros países. Ou seja que a minha reencarnação, minhas múltiplas reencarnações, nesse exato momento, simultaneamente dentro dessa realidade de ocorrência, estão acontecendo em várias partes do mundo. E quando todos os Charlies morrerem, todos os Charlies usufruíram de todas as possibilidades históricas do momento em que o processo de reencarnação aconteceu no planeta Terra. Ou seja que, quando todos os Charlies morrerem e se somarem a esta alma-mãe, o Charlie terá a vivência perfeita e total do mundo do qual ele participou para reencarnar. Ou seja que não existe apenas um único Charlie, existem infinitos Charlies
que são, na verdade, frações de uma alma, Charlie, de uma alma que existe numa outra realidade diferente desta, e que no instante de reencarnar, ela se divide em pequenas células, e cada uma dessas células vai habitar cada Charlie que faz parte desse plano infinito de ocorrências num planeta chamado Terra. E que, ao longo das suas vidas, dentro desses planos de ocorrência, no planeta Terra, agora, por exemplo, está experimentando infinitas situações, infinitas pessoas se vinculando a ele, infinitos desafios da vida, infinitas condições de aprendizagem, infinitos estados de consciência. E quando todos esses Charlies morrerem, e eles novamente se juntarem, fazendo esta alma-mãe novamente única, estarão passando informações profundamente ricas no que se refere ao instante em que cada um deles reencarnou. E quando essa alma novamente se dividir para um novo processo de reencarnação, esse instante no processo do planeta Terra foi perfeitamente aproveitado em todo sentido. Então diríamos que houve verdadeiramente um total e absoluto aproveitamento da realidade histórica deste planeta, não apenas de uma região, não apenas de um lugar, de uma cidadezinha ou de um povoado, não, do planeta todo como uma realidade universal. Então entendam bem que é o que todo mundo indica então, a reencarnação e o processo da alma não é único, é múltiplo, é infinito, é infinitamente amplo. Os extraterrestres conseguiram, ao longo da sua tecnologia, utilizar esses planos de ocorrência de tempo e espaço, né, onde passado, presente e futuro é uma coisa extremamente subjetiva. Eles conseguiram não somente interpenetrar, através dessas portas dimensionais, outros universos paralelos, mas também conseguiram interpenetrar essas relações de tempo provável, de ocorrências. Então, a porta dimensional, na verdade, viaja através do tempo. Ou seja, permite viajar através do tempo. Imaginem vocês que uma nave saindo de Alfa Centauro a 4,5 anos-luz, vindo em uma velocidade de cruzeiro para a Terra, levaria 4 anos para chegar à velocidade da luz. A nave viajando à velocidade da luz. Levaria 4 anos e meio para chegar à Terra. Aí chegam os ocupantes, descem, conversam um pouquinho, sobem na nave de novo, voltam para Alfa Centauro, mais 4 anos e meio. Ou seja, que os tripulantes teriam envelhecido 9 anos, né, se vai e volta. Mas no planeta de origem, não teriam passado 9 anos. Pela teoria da relatividade de Einstein, teriam passado mais de 100 anos desde que esses tripulantes saíram e retornaram. Ou seja, que esses tripulantes estariam retornando a um mundo 100 anos mais velho e 100 anos tecnologicamente mais avançado. Isso significaria então de que a sua missão já perdeu qualquer sentido, porque o planeta está 100 anos mais avançado tecnologicamente e os instrumentos, a informação que eles passaram está há 100 anos defasado. Então, viajar através do espaço a altas velocidades não é solução. Para os extraterrestres, eles chegaram a essa conclusão, de que a solução para conseguir percorrer o universo não é uma questão apenas de deslocamento, de viagem linear, não. Para poder viajar através do espaço e utilizar do que o universo oferece, é necessário interpenetrá-lo através do tempo e através da interdimensionalidade. Então, dessa forma, é possível viajar de um ponto ao outro praticamente num estalar de dedos. Então, eles saem do planeta deles e nesse mesmo instante estão saindo num outro ponto do universo. Eles percorreram a viagem não linearmente nessa mesma condição do universo, não. Eles fizeram uma viagem interdimensionalmente através do tempo. Ou seja, interpenetrando esses planos de ocorrência, esses planos paralelos de ocorrência de tempo. Porque entre eles, um vetor ao lado de outro, não quer dizer que todos eles estão na mesma condição de tempo. Não. Eles estão em condições de futuro ou passado. É como se de repente nós fizéssemos um círculo e colocássemos o eixo de Greenwich, como fizemos aqui na Terra. Do lado direito estamos no futuro, do lado esquerdo estamos para o passado. Então, em função da orientação dessa porta dimensional, eles estão viajando para o passado e depois eles se reordenam e passam novamente ao presente. Então, eles estariam viajando através do nosso universo, especificamente através de portas interdimensionais de tempo e espaço. E por isso é possível nós, de repente, irmos a um outro planeta, ficamos 15 dias e na hora de retornar voltamos com 15 minutos apenas de diferença.
Por quê? Porque fizemos uma viagem interdimensional através de planos de ocorrência, voltando ao nosso mesmo vetor, coexistindo simultaneamente num outro lugar completamente afastado. Bom, espero que isso aqui mais ou menos tenha ficado claro, que tenha ficado realmente fácil de entender, é meio complexo. Seria interessante que vocês discutissem esse assunto em grupo, porque automaticamente lhes permitiria dialogar, descobrir, pesquisem bastante a respeito disso, porque inclusive para nós também seria ótimo ter a possibilidade de entender cada vez melhor esse tipo de assuntos. Isso aqui é muito complexo, obviamente está muito além ainda da nossa tecnologia, está muito além ainda da nossa compreensão. Falta para nós, obviamente, base científica, né, para conseguir entender tudo que os extraterrestres nos colocam, nos afirmam. Mas isso aqui é colocado para vocês justamente na intenção de lhes oferecer um panorama de como que mais ou menos as coisas se movem para eles, como que as coisas mais ou menos são dentro do próprio universo, dentro do cosmos, na verdade, de maneira geral. Então, entendam bem de que é possível interpenetrar outros universos, é possível receber entidades de outros universos, sendo que nem sempre essas entidades podem ser boas, podem ser evoluídas, também podem ser primitivas. E na sua condição selvagem e primitiva, elas podem ser extremamente violentas e manifestar fenômenos que realmente são completamente diferentes daquilo que estamos habituados, acostumados a perceber, e podem nos parecer manifestações espirituais, quando na verdade não são. Eles são como animais invisíveis, soltos no meio de um cenário que também eles não compreendem, não identificam. E, obviamente, as manifestações podem ser violentas e agressivas, ok? Muito bem, com relação então a isto, deixo claro para vocês de que, primeiro, existem realmente universos paralelos, que são universos diferentes do nosso, totalmente, cuja condição de vibração de matéria é diferenciada, ou seja, que assim como temos, por exemplo, a matéria, temos a antimatéria. Isso quer dizer que temos então uma condição elétrica determinada e temos a antítese dessa configuração elétrica, que é justamente matéria e antimatéria. Isso já nos mostra a existência de um leque entre o positivo e o negativo, não pejorativamente falando, mas entre matéria e antimatéria. Então assim temos a condição de matéria densa para matéria totalmente sutil. E isso não quer dizer que matéria sutil deixe de ser matéria, é uma outra configuração, é uma outra realidade. Então, temos que entender de que existem o que chamamos de universos paralelos. O que são universos paralelos? Universos paralelos são universos físicos que ocupam um determinado universo, praticamente coexistindo com os nossos universos, esses mais infinitos, porém, sua condição de substância é de que a sua matéria vibra a uma frequência diferenciada apenas. Só. Eles podem estar numa mesma condição de presente conosco, embora isso seja extremamente relativo. Mas pode ser. Ou pode ser que não. Ou será que isso já faz pensar que são infinitos universos paralelos? Agora, também existe a coexistência conosco de infinitos planos de ocorrência. E isso aqui já está numa condição de probabilidade de eventos e de condição de tempo diferenciada. Vamos dizer assim, é como um filme, né? O universo é como um filme. Nós, quando estamos assistindo um filme, estamos vendo o presente acontecer, ou seja, aquele quadrinho que está projetando. Mas tem muita coisa vindo e muita coisa já veio. E tudo isso está registrado. Não é percebido porque não está dentro do foco de percepção, que é justamente a lente onde está a luz projetando na tela. Mas, se tivéssemos condições, poderíamos reverter o movimento desse filme e ver o que ficou para trás e retornar a um quadro que nos interessa, ou de repente ir diretamente a um quadro que ainda está por vir. Então, de uma certa forma, o universo todo é isso. É um conjunto de probabilidades fantásticas de percepção de passado, presente e futuro e de outras realidades, inclusive concretas. Ok?
Espero que eu tenha aclarado alguma coisa. Eu sei que é difícil, é meio complicado, meio complexo. Apenas de colocar essas informações assim, de repente jogando, pode ser extremamente leviano. Gostaria que vocês analisassem esta fita e, havendo dúvidas, é bom que vocês me façam saber, porque assim posso inclusive vir lá complementar esta fita, esclarecendo outros pontos que talvez ao longo possam ter ficado realmente no ar. Façam pesquisas, leiam, procurem pessoas que estão vinculadas a esta área da física quântica, que sejam vinculadas justamente a essa parte filosófica com relação ao tempo e espaço. Recomendaria para vocês lerem alguns trabalhos sobre filosofia quântica, que realmente é extremamente interessante. Existem livros muito bons que falam a respeito disso, que têm teorias interessantes sobre isso aqui, que valeria a pena realmente vocês pesquisarem. Agora, volto a repetir, façam uma análise, façam uma pesquisa, discutam esta fita em grupo, façam sua mente trabalhar, que justamente é assim que a gente consegue entender e compreender muito mais ainda o universo do qual nós fazemos parte e principalmente entender que lugar ocupa este universo dentro do cosmos, ok? Muito obrigado, gente. Espero que realmente tenha servido de alguma coisa esse trabalho. Espero tê-los pelo menos ter-lhes oferecido, espero haver-lhes oferecido realmente um trabalho bom, um trabalho interessante e que tenha pelo menos dado luz com relação a algumas dúvidas, ok? Muito obrigado pela sua atenção e realmente até outro momento, ok?